a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu vou falar sobre a questão de Marta e Maria. Quem você é? Você é Marta ou você é Maria? Essa é uma palavra que o Espírito Santo me deu hoje de madrugada. Não, ontem de madrugada. Não, ontem. Hoje, né? E eu perguntei pra ele qual seria a palavra e me veio essa inspiração. E é o seguinte, irmãos, essa é uma palavra que tem muito a ver comigo também. Eu me encaixo nessa situação. Eu me vejo também nesse contexto, que é quando a gente se vê como Marta, ao invés de Maria. Quem não lembra a situação, é a história bíblica em que Jesus chega na casa das duas irmãs, Marta e Maria. E Marta está muito ocupada, preparando a casa, fazendo comida, recepcionando o Senhor Jesus, o que é bastante óbvio, que faz todo sentido. Imagino que Jesus tinha chegado de improviso ali, ele não avisou que ele estava vindo e ele chegou. Você imagina você receber uma visita ilustre dessa e a sua casa tá bagunçada, você não preparou alguma coisa para ele comer. E ela queria servi-lo bem, ela queria fazer o melhor possível e ela ficou ansiosa, aflita, para servir o Senhor Jesus da melhor maneira possível. Por outro lado, a sua irmã Maria simplesmente sentou e começou a escutar Jesus falar. Isso, do ponto de vista lógico, não faz muito sentido, né? Não parecia fazer sentido, então Marta se irritou com Maria por não estar ajudando ela. Então, irmãos, só que Jesus, ele se agradou mais de Maria do que de Marta. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente se vê muito aflito em querer fazer as coisas, em querer servir Jesus da melhor maneira, em querer dar frutos, em querer dar testemunho, em ser proativo. Se você é como eu, irmãos e irmãs, eu imagino que vocês devem ficar também aflitos por dar o seu melhor, por dar bons testemunhos, por fazer boas obras. E muitas vezes a gente se vê preso no operacional da coisa, tentando fazer o melhor, tentando servir melhor. Quem é que nunca se questionou qual será que é o meu ministério, Senhor? Qual é o meu chamado? O que eu devo fazer para servi-lo? Como que eu devo seguir o Senhor melhor? E a gente sabe que é importante ter relacionamento, então a gente quer ter bom relacionamento e a gente busca isso de maneira frenética, fazendo coisas. E muitas vezes a gente se perde nesse dia a dia, nessa loucura, a gente se perde. A gente vê muitos cristãos fazendo muitas coisas, sendo muito proativos, mas muitas vezes, irmãos, a gente acaba ficando vazio por dentro, porque às vezes a gente não tem conteúdo. O que acontece? Como é que você vai pregar o evangelho? Como é que você vai ensinar as pessoas? Como é que você vai fazer as obras se você não tem conteúdo para trazer para as pessoas, né? A gente não fala daquilo que a gente não tem, a gente não testemunha daquilo que a gente não tem. Então, irmãos, esse é um ponto-chave. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas corretamente porque a gente não tem uma estrutura interna, sabe, irmãos? A gente pensa que obra é fazer as coisas, né? São coisas externas, coisas visíveis. Quando eu saio nas ruas pregando o evangelho, quando eu vou aqui no YouTube e começo a falar para vocês sobre as coisas do Senhor, a gente pensa que isso é obra. Na realidade, irmãos, isso não é obra. Isso daí é uma consequência da obra, porque a obra, ela começa dentro de nós, né? A coisa começa de dentro para fora, ela vai fluindo para fora. E você começa a fazer a obra dentro de você e internamente isso daí vai transbordar. É uma questão interessante a gente pensar que Jesus começou o seu ministério com 30 anos. O que ele ficou fazendo nesses 30 anos, né? A Bíblia não diz, mas o que a Bíblia diz é que ele começou a fazer obras visíveis a partir dos seus 30 anos. Então, até o momento, ninguém o conhecia. Ele, teoricamente, não fazia nada. Não é que ele não fazia nada, irmãos. Ele estava buscando no secreto, né? Ele estava se enchendo e estava se preparando para estar pronto para o ministério. Muitas vezes a gente quer sair, a gente quer fazer obras, a gente quer cumprir nosso chamado
sendo que a gente não está pronto, a gente não tem o preparo necessário ainda, sabe? A gente tem que estar construído por dentro para que isso seja viável. Mas é claro que Satanás vai se aproveitar e ele vai te encher de culpa, né? E você vai ficar, nossa, mas eu não tô fazendo as coisas, eu não vou agradar o Senhor dessa maneira. Então você começa a se culpar e você muitas vezes começa a tentar fazer coisas sem que você não esteja preparado. Eu acho que eu já contei aqui no canal, mas vale lembrar, tem um testemunho muito interessante de um pastor que eu li de um livro chamado Avivamento na Argentina. Esse pastor, eu não vou me recordar o nome dele agora, mas ele foi o responsável pelo boom, pelo desencadear no avivamento que teve lá. E o que acontecia com ele? Ele era muito proativo no ministério dele, ele ia de cidade em cidade, sempre pregando o evangelho e ministrando para as pessoas, etc. Mas ele via pouquíssimo resultado para tanto esforço, né? Para o tanto que ele se esforçava, ele via pouquíssimo resultado. Poucas pessoas se convertiam, tinha pouca transformação na vida das pessoas. E ele sempre vinha com um argumento dizendo assim, esse povo é um povo de coração duro, tal, não era para ser, etc. Mas ele começou a perceber que isso era normal e que era assim que acontecia o tempo inteiro. É normal para aquele contexto, né? E ele começou a achar que tinha uma coisa errada. Talvez o problema não fosse as pessoas, talvez o problema estivesse nele. Foi então que ele tomou a decisão de que ele não ia mais fazer absolutamente nada, que ele ia, digo absolutamente nada assim, ele não ia fazer mais essas coisas, ele não ia sair por aí fazendo nada, mas que ele ia buscar no secreto até encontrar respostas. Então ele se trancou no seu quarto e ele começou a buscar no secreto. Ali no caso, irmãos, ele vivia do ministério, então ele tinha condições de ficar só em função disso. Eu sei que muitos de nós temos outras atividades, a gente trabalha, como eu já falei no vídeo anterior, mas a questão não é, assim, o tanto de tempo que você consegue se dedicar, mas, assim, o tempo que você tem disponível, você estar buscando no secreto. Que foi o que ele fez. Ele pegou todo o tempo que ele tinha disponível, ele começou a buscar no secreto, a buscar a presença de Deus, louvar, orar, coisas que as pessoas não estavam vendo que ele estava fazendo, certo? Ele sabia orar em línguas, então ele orava bastante em línguas, ele louvava a Deus, ele fazia jejum da maneira que ele conseguia fazer. E o tempo foi passando e aparentemente nada acontecia. E o que começou a acontecer rapidamente é que ele começou a ser muito criticado pelos seus colegas de ministério, né? Por ele não estar fazendo as coisas, né? Porque ele vivia do ministério, ele vivia de doações e tudo mais das pessoas, e ele usava tudo isso para ficar no secreto buscando, só que as pessoas não estavam vendo nenhum resultado, ele não estava pregando evangelho, ele não estava ministrando, ele não estava exercendo o seu pastorado, e rapidamente isso começou a incomodar a comunidade cristã ali, e começou a ser criticado porque na realidade para ele não estava fazendo nada. Para as pessoas, você buscar no secreto é fazer nada. Você não é um cristão, entre aspas, inútil se você não está fazendo coisas, né? Como eu tô aqui. Então, irmãos, mas ele não se intimidou com isso, ele decidiu continuar em frente, porque todas as outras coisas ele já tinha tentado e não tinha tido resultado. E depois de 8 meses de busca, no caso dele foi 8 meses, tá, gente? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas depois de 8 meses de busca, é que as coisas começaram a acontecer, né? Ele recebeu uma instrução do Espírito Santo que ele devia abrir uma reunião de oração para buscar a Deus durante algumas horas, e quem não tivesse disposto a participar o tempo necessário que não deveria ir. Então, as únicas pessoas que se dispuseram era toda semana, não lembro se era toda semana ou se era todo dia, mas era bastante tempo. E as únicas pessoas que se dispuseram a fazer essa busca com ele foram 4 pessoas, se eu não me engano, 4 pessoas bem comuns, assim, uma dona de casa, um faxineiro, uma pessoa simples, né, nada assim, renomadas. E ali essas pessoas começaram a buscar junto com ele todos os dias ou algumas vezes por semana. Até que chegou um determinado dia que ele sentiu uma instrução específica do Espírito Santo. Que a pessoa, uma das moças teve uma inspiração que
eu não lembro direito, mas assim, a partir daquele momento desencadeou um grande mover do Espírito Santo. Aquelas pessoas que estavam naquela reunião foram batizadas no Espírito Santo. E elas saíram dali cheias e começaram a ministrar. E aí, a partir daquele momento, irmãos, as coisas começaram a acontecer. O avivamento começou a acontecer a partir daquele momento. Muitas pessoas começaram a ser curadas. E as pessoas começaram de verdade a se converter, a se entregar para Jesus. E ele começou a ver frutos reais. Mas por que, irmãos, que isso aconteceu? Por que agora ele começou a ver os frutos? Porque ele tinha um conteúdo para oferecer. Né? Ele construiu algo para poder oferecer para as pessoas. E tem mais. Eu posso dizer por experiência própria que quando a gente busca no secreto, o ministério ele vem até a gente, né? As obras elas crescem naturalmente, as oportunidades chegam, os dons aparecem. O Espírito Santo vai te dar oportunidades para você ministrar, para você ser usado de uma forma natural. Você não vai ter que correr atrás, você não vai precisar fazer força, você não vai precisar realmente fazer força, porque muitas vezes a gente faz muita força. Na realidade, tudo vem até você. Você tá lá e as oportunidades aparecem. Quando você menos espera, você é usado, né? Como eu já contei pra vocês aquele testemunho que eu tava na casa de uma pessoa que tinha brigado com o marido e ela tava lá chorando. E eu fui abraçar ela pra me despedir. Quando eu abracei ela se derramou ali, ela se aquebrantou porque ela sentiu a presença de Deus em mim. Ela falou: Thalita, você tem alguma coisa que eu não sei explicar, você traz uma paz. E ali eu vi a oportunidade que eu estava sendo usada, eu percebi que eu estava sendo usada, e não foi uma coisa que eu fui atrás, né, eu não fui atrás dela para tentar dizer nada, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Então assim, quando você começa a se encher da presença de Deus, quando você busca no secreto, você vai ver esses resultados acontecendo. Você vai ser usado e quando você menos esperar, você vai estar dentro de um ministério. Na verdade, o ministério ele já existe, só que você ainda não percebeu. Normalmente o nosso ministério é aquilo que você tem uma habilidade natural para fazer, como no meu caso aqui, em relação ao YouTube, é uma coisa que já flui de mim naturalmente, sempre foi, e Deus me usa. Entre outras situações, Deus vai me usando. Então, irmãos, às vezes a gente se preocupa demais com isso, a gente se vê afoito, a gente se vê aflito como Marta, mas tudo que a gente precisa é simplesmente parar para ouvir o Senhor, né, para se alimentar dele. Quando eu digo ouvir, não estou querendo dizer literalmente ouvir, eu estou falando assim, se alimentar dele, curtir a presença dele, né, porque o que Maria fez? Ela aproveitou a presença do Senhor, ela não gastou tempo com coisas aleatórias, ela simplesmente se entregou ali. Isso pode parecer, do ponto de vista humano, às vezes ineficiente, só que não é assim que o Senhor pensa. Tá, irmãos? Então, o que eu aconselho para vocês? Não se culpem tanto, né? Não se cobrem tanto, mas assim, curtam a presença do Senhor. Busquem a presença do Senhor. Como é que a gente faz isso? No nosso secreto, adorando ao Senhor, conversando com Ele como uma pessoa, né? Não é uma coisa complicada. Às vezes a gente pensa que tem que ter chama uma burocracia, ou que a gente tem que seguir alguma receita de bolo. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que seguir aquele protocolo. Não é assim. Pensa que o Senhor é alguém e Ele quer se relacionar com você como uma pessoa. Isso não é complicado, basta você começar a falar com Ele, né? Então, você pode colocar uma música no seu dia a dia para ajudar, dar um clima, começar a falar com o Senhor. Todos os dias de manhã acorda, dá bom dia para o Senhor, fala com Ele, conversa com Ele, esteja com Ele o tempo inteiro. É uma coisa estranha assim você pensar que você está do lado de uma pessoa e aquela pessoa tá falando com você e você não responde, como se ela fosse invisível. Na realidade, o Senhor está sempre ali com você e cabe você conversar com Ele. Não é difícil, irmãos, basta a gente se dispor. E a obra, que a gente fala, né, fazer a obra, a gente tem que fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor, na realidade, é aquilo que é construído dentro de nós, né? O Senhor, o Espírito Santo, Ele constrói algo dentro de você.
E essas ferramentas que ele vai construir dentro de você que vão ser usadas para os ministérios, para os chamados, né? Essa é a obra, né? Muitas vezes eu sonhava que eu olhava assim uma caixa com terra dentro. E eu começava a cavar naquela caixa e começava a encontrar joias e pedras preciosas. E eu dizia para o Senhor, o que isso significa, né? E eu senti Deus dizer assim, a terra é o seu coração. E as joias preciosas são os tesouros que você vai encontrar daquilo que você vai construir na sua personalidade, né? As coisas boas que a gente flui para fora de nós é que são os nossos maiores tesouros, os frutos do Espírito, né? Que fala lá na Bíblia, né? Que é o que? Mansidão, longanimidade, paciência, todas essas coisas que são construídas dentro de nós. Esses são os tesouros, e esses tesouros vão ser utilizados. A gente pensa que os tesouros do Espírito Santo são dons espirituais, isso daí são ferramentas, tá, irmãos? Mas os tesouros é justamente o caráter de Cristo que é construído dentro de nós. E é isso que é a nossa principal arma para que a gente seja usado na obra. Tá? Que a gente tenha obras, tá, irmãos? Então, a gente se preocupa muito demais, assim, em querer fazer coisas pro Senhor, em ser proativo, e muitas vezes a gente se perde nisso, né? A gente se vê aflito, afoito, fazendo coisas que muitas vezes são improdutivas, são infrutíferas, mas na nossa cabeça você pensa, não, eu tô fazendo, mas às vezes aquilo nem tá agradando o Senhor, porque você tá fazendo pelo seu próprio braço, pela sua própria força, por aquilo que você acha que você deveria fazer, sendo que nem é aquilo que Deus quer que você faça. Muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer tal coisa e vai agradar o Senhor, e às vezes nem é essa a instrução que o Espírito Santo tem para te dar. Às vezes ele quer que você ministre para uma outra pessoa numa outra situação. Né? Às vezes a gente acha que a gente tem que abordar todo mundo e falar com todo mundo, mas às vezes a gente tem que estar apenas à disposição. Por quê? Porque nós somos luz. E a luz, ela ilumina as trevas naturalmente. Às vezes você está num lugar e você pode achar que você é fraco, que você é pequeno, mas você é a luz ali naquele lugar. E a luz está iluminando as trevas. Do que está dentro de você está influenciando aquele ambiente. Você muda a atmosfera da onde você está. Se você tiver o caráter de Cristo, se você tiver o Espírito Santo, você vai mudar aquela atmosfera e as coisas no campo espiritual vão começar a acontecer mesmo que você não tenha dito uma única palavra. Só a sua presença ali já vai fazer a diferença. Quando eu digo a sua presença, eu quero dizer a presença do Espírito Santo que está em você, né? Que a nossa presença humana não é nada. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. O fato de você estar presente em um determinado ambiente já é o suficiente para o Espírito Santo começar a trabalhar nas pessoas que estão ali em volta e as oportunidades vão aparecer. Você de repente vai se ver sendo usado, até mesmo assim, de uma forma que você nem planejou. Às vezes você se vê sendo usado, assim, você fala, meu Deus, calma, Espírito Santo, calma, pera um pouco, eu não consegui nem pensar ainda direito. E é assim, ele vai usar os trabalhadores que ele tiver à disposição, né? Porque grande é a seara e pouco aos ceifeiros, como fala lá na Bíblia. Então, uma pessoa que tá ali cheia da presença de Deus, que tá construindo seu relacionamento com Deus, é uma pessoa muito útil para Deus, né? Mais do que uma pessoa que tá fazendo grandes esforços, entende, irmãos? Eu não sei se eu consegui me expressar sobre o que eu queria dizer, mas assim, é isso, irmãos. Não se culpem tanto, não se cobrem tanto, mas busquem a presença do Senhor, busquem relacionamento com Ele, tá? E porque é isso que o Senhor se agrada, muito mais do que outras coisas. Então, é isso. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.